paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Exaltado e bendito é aquele que vive e reina para todo sempre, o nosso Deus Todo-Poderoso. Ó Senhor, como nós te amamos, te adoramos e te honramos aqui neste lugar, te louvamos, Senhor. Como nós estamos felizes e agradecidos, ó Pai, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz por nós. Muito obrigada, Senhor, pelo seu amor, a sua fidelidade, a sua graça, a sua misericórdia que se renova todos os dias. Até aqui, o Senhor nos tem sustentado, provido, sanado, libertado, trabalhado e feito muito por nós. Queridos, se você não pode ser agradecido a Deus por tudo, então você não vai chegar no lugar que você quer estar. Servir é um caminho correto para liderar. Quem já está entendendo? Você não pode guiar uma nação, um povo, se você não serve primeiro. Seria impossível. Servir a Deus me deu uma convicção, uma certeza absoluta da palavra de Deus, que é real, verdadeira e absoluta. Isso eu tenho toda certeza. Amém? A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, nos transforma, é poderosa, nos liberta, provê, sana. A palavra de Deus é de poder e transformação. Isso eu tenho a total certeza. Nós temos que ser mais agradecidos a Deus por tudo, louvar a Deus sempre, porque quanto mais agradecemos a Deus, mais rápido vamos receber as nossas bênçãos. Quando servimos a Deus, então estamos prontos para liderar verdadeiramente. Em Mateus capítulo 20, versículo 16. Assim os derradeiros serão os primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aqui eu quero que você entenda que Deus está falando de dois tipos de chamados. O primeiro chamado é ao arrependimento. O primeiro chamado que Deus nos chama é para ser salvos. Muitos já responderam a esse chamado. Somos nós que já estamos aqui, já na presença de Deus. O primeiro chamado é para ser salvo. É isso que eu quero que você entenda. Muitos já responderam a esse chamado. Muitos estão dentro da igreja, sentados há muitos anos. Mas tem um segundo chamado, querido, que é o chamado para servir a Deus. Esse chamado, poucos estão respondendo. Poucos estão dizendo assim: Senhor, eis-me aqui, me usa como tu queira. Esse chamado são os escolhidos, são aqueles que decidiram obedecer a Deus e decidiram responder o segundo chamado, que é para servir a Deus. Estamos falando daqueles que não se conformam só em apenas estar sentado no banco da igreja, só em apenas ser salvo, mas que também querem trabalhar para a obra e glória de Deus. Você já está entendendo a palavra? Então declara aí: eu já estou entendendo a sua palavra, Jesus. Amém? Então tem dois tipos de chamado. O primeiro chamado é para salvação e o segundo chamado é para servir a Deus. Muitos respondem ao chamado para ser salvo, mas não respondem ao segundo chamado, que é para servir a Deus. Em Lucas capítulo 14, versículo 16, porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Esta é a parábola, né, que ilustra com a verdade celestial algo que é natural, que nós vemos hoje, né? Que Deus, ele chama a muitos, né? Mas poucos respondem ao chamado, que é para servir a Deus. A palavra chamar é convidar a servir a Deus, meus queridos. Quem já está entendendo? Deus está falando com muita gente nesse momento. Deus quer te usar em grande. É tempo, queridos, de responder e dizer: Senhor, eis-me aqui, me usa, Senhor. Me envia às nações, eu quero levar o evangelho por todo mundo. Sirva a Deus, queridos, com aquilo que Deus te colocou no seu coração, da forma que você pode servir. Mas não negue a esse chamado que Deus está te fazendo agora mesmo. Estamos aqui somente para agradar a Deus, servir a Ele em grande, na posição, no lugar que Deus te mandou
servir. Amém? É isso que nós temos que fazer, é isso, nós temos que estar disponível. O Senhor, Ele convida e chama muitos, mas poucos aceitam a esse chamado. Em Lucas capítulo 14, versículo 16. E todas começaram a excusar-se, disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me hajas por excusado. Aqui está, campo representa fazenda, representa os negócios, representa a empresa. É aquele empresarial, aquele homem de negócio que diz assim, a desculpa dele é essa: eu não posso servir a Deus porque eu tenho a minha empresa, eu tenho os meus negócios, estou ocupado e não tenho tempo para servir a Deus. Então, os homens de negócio e empresário, eles sempre estão ocupados e sempre vão dar desculpa para não servir a Deus porque não tem tempo, porque está muito ocupado com os seus negócios e seu trabalho. Mas eu quero que você entenda que nossa prioridade é Deus, Deus em primeiro lugar e sobre todas as coisas. Muitos têm perdido seus negócios e suas empresas, por quê? Porque têm priorizado as suas coisas, os seus bens materiais, e é por isso que estão passando dificuldade financeira agora, porque se recusaram a servir a Deus, se recusaram a priorizar a Deus em primeiro lugar. Nós estamos aqui somente para ser agradecidos a Deus por tudo, para colocar Deus em primeiro lugar e sobre todas as coisas da nossa vida. Está escrito: Deus em primeiro lugar, e todo o resto nas nossas vidas será acrescentado. Então é assim que funciona, queridos. Não podemos dar desculpas para não servir a Deus. Em Lucas capítulo 14, versículo 19, o outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por acusados. São as desculpas daquele que tem trabalho, que trabalha muito. Então ele diz assim que não tem tempo por conta do seu trabalho, ele está afundado no seu trabalho e não sobra tempo para servir a Deus. Outra desculpa, a desculpa que eles dão é por causa do trabalho, que não tem tempo. Em Lucas capítulo 14, versículo 20, outro disse: casei e portanto não posso ir. Essa é a desculpa da família, né? Aqueles que falam assim: eu não tenho tempo porque eu tenho que cuidar da minha família, eu estou casado e eu tenho que dar atenção para minha família. Queridos, é Deus em primeiro lugar e a família em segundo. Claro que nós temos que dar tempo, claro que para nossa família, claro que nós temos que trabalhar sim, claro que Deus quer que nós sejamos prósperos e tenha nossos negócios, mas tem muitas famílias que estão divididas, muitos têm perdido as suas famílias, seus negócios, seu trabalho, porque priorizaram as suas coisas, os seus bens materiais, priorizaram as suas necessidades primeiro e esqueceram de servir a Deus, de agradecer a Deus, esqueceram de buscar a presença de Deus e de adorar a Ele e de servir a Deus. É por isso que a sua vida está um desastre da forma que está, é por isso que muitos têm perdido famílias, negócios, trabalho. Por quê? Porque têm andado nos seus próprios caminhos, são mal agradecidos, não respondem o chamado a servir a Deus, não vão ao templo adorar a Deus e estão priorizando os seus bens materiais, a sua família, os seus negócios, estão perdendo tudo aquilo que te pertence. Deus, Ele quer que você seja próspero em todas as áreas da sua vida. Deus quer que você tenha seu negócio, seu trabalho, sua família, mas lembrando que Deus é em primeiro lugar e sobre todas as coisas. Deus hoje me disse, eu dou tempo para aqueles que põem Ele em primeiro lugar. Quem já está entendendo? Aqueles que colocam Deus em primeiro lugar e prioriza Deus, o reino de Deus e a sua palavra em primeiro lugar, Deus dará tempo. Amém? Para que você faça todo o resto na sua vida. Se você não está tendo tempo de servir a Deus, é porque você está colocando outras coisas em primeiro lugar. Deus, Ele disse, queridos, que dará tempo para aqueles que estão disponível a servir a Deus.
nesse último tempo. Assim que não adianta inventar desculpa, é tempo de buscar a presença de Deus, é tempo de ter uma boa relação e intimidade com Deus, porque é através de orar, é através de buscar a presença de Deus e gastar tempo na presença do Senhor, é através, queridos, de ter uma boa relação e intimidade com Deus, é que vamos sentir esse desejo por servir a Ele, é que vamos querer obedecer a Deus. Quanto mais gastamos tempo na presença de Deus, em oração, em comunhão e tendo uma boa relação com Deus, então aí vamos sentir esse desejo enorme de agradar a Deus em tudo, de obedecer a Ele, de servir a Ele. É tempo de responder ao chamado para servir ao Senhor. No capítulo 14, versículo 26, se alguém vier a mim, não aborrecer o seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não poderá ser o discípulo de Deus aquele que não deixar e soltar negócio, família e colocar em segundo lugar. Temos que priorizar tudo o que é de Deus, queridos. Essa palavra é forte para a igreja moderna, porque muitos estão apegados a bens materiais, a sua própria vida, querendo agradar a si mesmo e a pessoas, correndo atrás dos seus próprios interesses, e Deus está te mandando correr atrás dele em primeiro lugar, buscar as coisas lá do alto, que é de Deus, e logo Deus ele vai provendo tudo aquilo que você necessita. Deus te dará tempo, Deus vai abençoar a sua empresa, a sua família, os seus negócios, o seu trabalho, quando você se coloca na presença dele, quando você está disposto a adorar a ele, a servir, quando você prioriza tudo que é de Deus, queridos. Em primeiro lugar, Deus ele vai acrescentando, Deus vai multiplicando, Deus vai expandindo tudo aquilo que é seu. Deus vai sarando, vai restituindo, vai abençoando a sua vida, a sua família, os seus negócios e o seu trabalho, quando você prioriza a Deus. Em Mateus capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É isso que está acontecendo. Nós estamos nos últimos tempos, esses são os sinais, quando o amor de muitos estão se esfriando por Deus, pelas pessoas. É por isso que tem muitos ministérios, famílias sendo destruídos, porque o amor de muitos se esfriou. E é por isso também, por se esfriar o primeiro amor por Deus, não obedecem, não estão servindo a Ele, não estão agradando a Deus, não estão buscando a presença de Deus. Nós temos que voltar a ter o primeiro amor por Deus, nos aproximar e ter uma boa relação com Deus, ter um coração disposto a servir a Deus e ser obediente. É através de uma boa relação, comunhão e intimidade com Deus diária, todos os dias de joelho na presença de Deus, é que nós vamos verdadeiramente querer fazer a vontade de Deus. Jesus Cristo esteve aqui na terra disponível a obedecer a Deus em tudo, foi obediente, foi disponível, agradou a Deus em tudo e andou no centro do querer de Deus. E esse é o exemplo vivo que nós temos que seguir. Voltem a ter o primeiro amor por Deus. Não dê desculpa, queridos, para não servir a Deus. Muitos ainda estão negando a Cristo, ainda não aceitaram a Jesus Cristo como seu único Salvador. Outros ainda já aceitaram a Jesus Cristo, responderam o primeiro chamado, mas estão negando e se recusando a servir a Ele. Muitos estão dando grandes desculpa para não servir a Deus. Mas Deus, Ele quer fazer algo grande na sua vida. Deus quer que você sirva a Ele em grande. Deus quer te abençoar em grande, queridos. É tempo de dizer: eis-me aqui, não dê desculpa, voltem a ter o primeiro amor por Jesus Cristo, voltem a ter uma boa relação e intimidade com Deus, busquem a presença do Senhor, amém, queridos? Entrega o seu corpo como sacrifício vivo, adorem a Deus, amém? O amor de muito tem se esfriado, esse é o verdadeiro motivo por nunca responder ao segundo chamado. Amém? Não é tempo de sermos verdadeiro adorador. Deus já te tirou do Egito para que você sirva a Ele. Quem já está entendendo? Quantas vezes Deus já te libertou
das suas enfermidades, da depressão? Quantas vezes Deus tem te suprido as suas necessidades? Quantas vezes, meus queridos, Deus tem te abençoado em grande? E até quando você vai dar desculpa para não servir a Ele? Verdadeiramente nós estamos capacitados para servir a Deus, porque Deus capacita aqueles que estão dispostos. Amém, queridos? Nós temos que ter um coração disposto a servir a Deus. Verdadeiramente tem um remanente, queridos, que são poucos, que já responderam a esse chamado, que estão servindo a Deus e levando o evangelho por todo mundo, adorando a Deus, louvando com seus hinos de adoração. Tem um remanente que vem obedecendo, que vem tendo uma boa relação com Deus, que vem adorando a Deus, obedecendo a Deus em tudo, que estão voltando a ter o primeiro amor por Cristo. Tem um remanente que vem sendo vivificado pelo Espírito Santo, estão buscando a presença de Deus, estão servindo a Deus em grande e fazendo o chamado ao arrependimento, levando o evangelho, servindo a Deus, e já disseram assim: Senhor, eis-me aqui, me usa como tu queira. Então, a partir de hoje, não dê desculpa mais. A partir de hoje, queridos, voltem para a presença de Deus, voltem a responder ao chamado que Jesus Cristo tem na sua vida. O sonho de Deus é que todas as almas se salvem. Então é a nossa responsabilidade servir a Deus, fazendo a obra de Deus aqui na terra, da forma que nós podemos. Amém, queridos? Deus, Ele está contando conosco. Se comprometa com Deus. Tenha esse compromisso de servir a Deus em grande. Amém? Porque Deus também quer te abençoar em grande. O nosso galardão está esperando por nós lá no céu. Tem coroa para aqueles que estão servindo a Deus aqui. Então, a partir de hoje, responda a esse chamado. Declara assim: Senhor, eis-me aqui, me envia, eu estou pronto para te servir. Amém, queridos? Seja mais agradecido, humilde, sirva a Deus, busque a presença do Senhor, gasta tempo tendo uma boa relação e intimidade com Deus, obedeça a Deus e ande no centro da vontade de Deus, descobrindo qual é a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus aqui na terra e sendo a própria vontade de Deus aqui na terra. Hoje mesmo, caia de joelhos nos pés do Senhor e declara assim: Senhor, usa-me, Senhor. Eu hoje respondo ao chamado que o Senhor tem na minha vida, me usa como tu queiras, Senhor. Amém? E assim você será abençoado, queridos, em grande. Que Deus te abençoe e abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo.